aí. Tudo isso que nós vivemos até aqui, né, é apenas um degustar de toda uma vida de caminhada, né? Eu ia vendo assim os irmãos partilhando e cada um com o seu jeito. Eu falei, meu Deus do céu, é cada estilo interessante que a gente tem, né? E isso são riquezas, gente, são riquezas nossas. Que quando a irmã pregava sobre o nosso jeito de ser, né? Cada um traz a sua identidade, o seu jeito. E isso que faz a diferença no chamado que Deus fez a cada um. Deus te chamou do jeito que você é. E o processo formativo é exatamente isso, para te trabalhar, para lapidar. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria trazer duas manifestações que Deus me trouxe durante a oração aqui mais cedo. Uma antes, no primeiro ensino de hoje, e uma no momento da adoração. Eu não sou tímido, mas eu estava tão profundo no momento com os irmãos que eu deixei cada um e deixei para agora, para me usar do meu tempo, para não prolongar o tempo de ninguém. Primeiro, Deus me dava no primeiro ensino de manhã, quando o GAT começou, logo uma imagem naquele momento da oração de uma sala do oleiro, uma olaria. Vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive uma experiência de uma olaria, inclusive em Minas Gerais, quando eu fui religioso. Eu fui de uma congregação chamada Clérigos Regulares de São Paulo, Barnabitas. A gente rodou a Agreste Mineiro de Batina Preta, uma agreste de calor, era assim, extremamente calor, né, na Semana Santa. Eu tive a oportunidade de visitar uma olaria em Minas Gerais, naquela região de Espinosa, Minas Gerais. Não era bem Espinosa, era um lugarejo próximo. E o senhorzinho que ficava ali sentado numa base assim, e que tinha um pedalzinho que ele ficava rodando, e ele ia na mão, modelando aqueles vasos, aquelas panelas de barro, não é bem panela de barro não, aquelas jarras fruteiras, aquelas coisas, cada material lindo. E ali eu, como seminarista, como religioso, né, noviço, na época eu estava noviciado, e que lindeza, que maravilha, quando ele estava no processo dele, que ele encontrava um pedacinho de alguma coisa no meio do barro que não era para estar ali. Ele não descartava. Ele parava de modelar e tirava. E retomava o trabalho na mão. Foi essa visualização que o Senhor me deu aqui. Todos nós como essas peças na mão de um oleiro. O cuidado de Deus na história da vida de cada um de vocês, na história da minha vida. Aquele Chiquinho lá que entrou no primeiro momento no grupo de oração, pelas portas, no seminário de vida do Espírito. Deus não jogou fora uma grama de barro da minha razão existencial, nem da sua. Ele aproveitou toda. Nessa imagem, Deus me dava esse sentimento. Deus está aqui para a Diocese de Colatina, para esta área de Colatina, para a área de Aracruz que está aqui presente, aproveitando tudo de você, para fazer o melhor no seu ministério. Porque o seu ministério é dele, é para ele. Tudo que você fizer nesse ministério, como uma obra-prima, um vaso modelado pelas mãos do oleiro, é para ser um instrumento resplendoroso, maravilhoso, para a glória de Deus. Amém? Amém. Esse é você. Segunda visualização que o Senhor me dava na hora da adoração do Santíssimo aqui, eu com o olho fechado aqui atrás, eu vim para perto, eu achei que eu ia ajudar na oração, mas na verdade Deus veio e me trouxe aqui para me fazer experimentar algo extraordinário naquele momento da adoração. E aí quando eu abri o olho assim, antes um pouco da ministra entrar para tirar a âmbula, a imagem que o Senhor me deu com o olho aberto, eu nunca tinha tido essa experiência. Abri o olho, olhei para a âmbula, é como se a mão do Senhor tirasse aquele véu assim, e aquela âmbula alta, ela se tornou um pequeno ostensório, e latentemente assim, o corpo de Jesus na amplitude daquele ostensório aqui, sobre aquele altar. E eu me emocionei na hora que o Senhor falava bem assim, olha só, eu sou este ostensório vivo, que não quero estar entronizado nesta mesinha, era este o sentimento. Eu quero estar entronizado no coração de cada um destes meus pregadores que aqui estão,
para que eles sejam esse tabernáculo vivo. Eles possam levar-me sobre o altar do seu coração. Entende, irmão, o que o Senhor está nos falando para este tempo? Jesus não quer mais ficar preso no sacrário. Jesus quer viver, Jesus quer ir às pessoas, Jesus quer refletir-se através de você, sacrário vivo, onde o ostensório do Senhor está no altar do teu coração, amém? Toma posse disso. Dá uma salva de palmas de Deus que te fez esse ostensório maravilhoso para a honra e glória dele, amém? Então, diante disso, a gente entra na última colocação, no último ensino. Eu sei que alguns devem estar estranhando, porque a gente está acostumado com pregações carismáticas, efusivas, né? Querigmáticas, mas a formação são ensinos, não é, na verdade, assim, a gente precisa ficar como desfacado do coração, que pula, que dança, que não precisa, aqui é ensino, aqui é formação. E eu sou meio, pessoal lá, falei ontem daquele exemplo lá da irmã Cavalhou, eu sou apaixonado por essas apostilas. Mesmo não sendo chamado para dar formação, eu leio essas apostilas direto. Eu tenho todas, inclusive as velhas. As velhas eu não jogo fora, tá lá. De vez em quando eu reviso as velhas. Sabe por quê? Porque aqui, para chegar esse material na nossa mão, que muitos de nós tem, a gente é mão de vaca, não gosta de gastar R$21 para comprar uma apostila. Tem uns de nós, é verdade, tem uns de nós estamos mão de vaca, gastamos dinheiro com tanta besteira e não gastamos R$21 para comprar uma apostila. Meu dinheiro é para formação. Eu sou apaixonado por formação. Eu acho que isso dá robustez ao nosso ministério. A formação dá sentido do nosso chamado. É a formação que nos dá base. A boca fala daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo. O coração enche. E ao encher, transborda. E aqui está nesse material. Então, tudo aquilo que a gente viu aqui nessa apostila. Então, assim, o primeiro apelo que eu faço a você, antes de ter nessa formação, compre as apostilas do ministério. Se você é chamado ao ministério de pregação, compre as duas. Não espere a próxima formação. E o RCC responde também, que esse material tem esse apoio pedagógico, mas tem você tem aí, eu vi aqui o RCC responde, tem um monte de perguntas e respostas. Alguém tirou daqui, a coordenadora. O RCC responde, se não me engano, está R$9, subiu R$10, R$1 subiu. Esse material nos ajuda muito na nossa formação, na leitura pessoal nossa. E não sei se vocês perceberam, esse primeiro encontro, essa primeira apostila, ela traz um método, uma metodologia interessante. Eu estava lembrando ontem, até falar para os meninos ontem, passou despercebido. Primeiro capítulo que a gente viu na apostila, no dia de ontem, a primeira parte, ela traz sobre o ministério. O ministério e o ministério da Renovação Carismática Católica. Foi o que nós vimos no primeiro momento. A segunda parte é sobre o pregador, a pessoa do pregador. Então nós vimos ali o chamado do pregador, a personalidade do pregador, o serviço, o estilo de pregação e a oração pessoal. A terceira parte, propriamente, é a pregação no grupo de oração. Então, o que nós vimos? Ela tem que ser uma pregação querigmática, ela tem que ser uma pregação inspirada, e aí nos dá um método, e o método da Renovação Carismática Católica é o ciclo carismático, a oração do ciclo carismático, que nos leva a essa inspiração, essa experiência do louvor a Deus, de experimentar este clamor do Espírito e deixar-se ser conduzido pelo Espírito, ou seja, ser inspirado por Deus. Um método também muito prático, e quando a Val ia falando eu lembrei assim, quando eu não consegui fazer nada disso, eu já preguei com o tema, o núcleo me passou todo o discernimento do grupo de oração, né? Tema, palavra, as moções, direcionamento. Eu peguei aquilo, peguei a palavra e fiz uma Lexio Divino e tive a pregação da Lexio Divino. Usando o querigma, usando... A apostila 2, uma das ensinos é
roteiro a partir da Lexio Divina. Tem, o próximo estudo que a gente vai fazer tem isso. Eu já consegui fazer uma pregação, ou melhor, várias pregações, a partir só da oração da Lexio Divina. Sem perder o querigma, sem perder a inspiração, porque a gente faz o carismático, e sem perder esse tema que a gente vai fazer agora. O último capítulo, então, desta parte que fala sobre a pregação no grupo de oração, que tem que ser querigmática, tem que ser inspirada, tem que ser uma pregação também que parte dessa experiência orante, Lexio Divina, leitura orante, e uma leitura orante que eu faço a partir do texto que Deus deu a instância de discernimento do grupo de oração. Qual é a instância de discernimento do grupo de oração? Qual é? O núcleo do grupo de oração, que orou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tem pregador que tem, aí aqui o texto vai falar sobre isso, tem mania de querer mudar as coisas, de botar um capítulo a mais, um versículo a menos, e mexer muito nas coisas. Olha, Deus não pode e não vai bedizer-se nunca. O que Deus falou no núcleo está falado. Desculpa, mas está batido o martelo. Ali é a instância de discernimento. Nós não temos a autonomia, a autoridade de mudar nada do que foi discernido. É aquilo. A irmã lembrou ontem que ele fizesse um testemunhozinho rápido, de pregar no grupo de oração uma vez, e aí a boca começa a secar. A gente vai ficando velha, parece cada coisa que eu vou te contar uma coisa, viu? Não era assim, não. Aí fui pregar no grupo de oração, e as irmãs lá do núcleo tinham discernido o tema, e era aquelas palavras... micromancia, de não sei o que, aquele monte de negócio difícil, esquisito lá, de invocação de morte, não sei o que. Aí quando eu li aquele negócio assim, e o tema era, serás do Senhor seu Deus, só isso, né, assim, uma coisa mais ou menos assim. E eu peguei e falei, meu Deus, vou ligar para essa coordenadora, vou mudar esse trem, que esse negócio está estranho demais, né, que palavra complicada, aquele negócio. Eu falei, não, mas poxa, eles rezaram, eles discerniram. Aí fui, orei pelaquela palavra, passei uma semana orando, ia para o Santíssimo, lembrei até dessa fala de ontem, ia para o Santíssimo, rezar, falava, Senhor, meu Deus do céu, que palavra é essa, Senhor? Não é possível que o Senhor falou isso com aquele povo, que tinha que ser essa palavra. E questionava Deus ainda, e fui orando, e fui colocando dentro dessas técnicas, desse jeito de preparar nosso aí. No próximo ensino vai nos ensinar a receita de bolo, né? Como colocar isso aqui no papel. É difícil assim, só apresentado, né? Aí no fim saiu a pregação, glória a Deus, fui para o grupo de oração. Cheguei no grupo de oração, aí fui lá pregando, e aí no final do grupo de oração, depois que eu preguei, levantou um senhor lá, na hora dos avisos, ou de um pouco do aviso. Pois é, meu filho, eu sou macumbeiro. O homem era macumbeiro. E eu ouvi esse negócio mexeu comigo, isso que você falou aí. E assim, foi uma coisa assim que eu fiquei, primeiro deu um arrepio, né, daquele negócio do nosso humano, né? Meu Deus, o cara é macumbeiro, e ele falou na Assembleia. Aí me chamou, aí no final, depois aí o pessoal com muito discernimento, o jeitinho tirou pelo menos aquilo ali, porque não tinha necessidade de aprofundar naquilo, mas ele foi tocado pela pregação, ele foi alcançado pela pregação, e no final ele pediu bem assim, orem por mim. Aí levamos ele para a Capela do Santíssimo no final do grupo de oração, já fechamos as portas da igreja, aí o pessoal com medo de rezar pelo homem, porque ele falou que ele é macumbeiro. É normal, nós somos humanos, né? Rezamos por ele, tal. Em síntese, esse homem tinha na rua da igreja, no finalzinho, centro de macumba lá, daqueles negócios lá, dos enxudos, não sei o quê. O homem mudou, a história da vida dele toda se transformou. A última informação que eu tive, ele caminhava na comunidade, tinha participação ativa na vida da comunidade, nunca mais foi do grupo de oração, mas no dia que foi alcançado pela palavra de Deus. Por quê? Porque não mudei a palavra que o Senhor deu, aquele núcleo de discernimento. Entende, irmão? Entende, irmão? A palavra de Deus, ela tem que ser pregada na escuta de Deus. Ela tem que ser pregada com ousadia, com autoridade, mas a partir daquilo que o Senhor falou. É a instância de discernimento do grupo de oração, é o núcleo. É ali. Nunca mude o que Deus falou, amém? E o tema, então, deste último ensino, está no quadro, está ali no quadro, ó. Coisa de velho mesmo, né, gente? Está ali, tá ali na parede. Ali. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério da Igreja e a pregação. A nossa pregação, ela também pode ser, então, preparada em toda a técnica que a gente vai buscar, a partir, então, da Sagrada Escritura,
da sagrada tradição e o sagrado magistério da igreja. E isso, então, deve constituir o fundamento de nossa pregação. Essa é a base que nós temos do ensino católico, o que nos difere dos demais, de todos que apareceram depois das duas cisões da Igreja Católica, seja a ortodoxa, seja a do rei da anglicana, as duas cisões, ou 1517, a separação protestante, luterana. O que nos difere? Essas colunas. Nós não somos só a Bíblia. Nós somos a Bíblia, a tradição e o magistério. São as três colunas que sustentam o ensino católico. São as três colunas que fundamentam aquilo que nós acreditamos, aquilo que a igreja fala, aquilo que ela atesta, os dogmas de fé. São as colunas que sustentam o ensino católico. E eu e você não podemos pregar contra isso. Nós só pregamos aquilo que a igreja ensina. Nós só podemos pregar a partir da igreja. Estes são os fundamentos da nossa pregação. Estes são os fundamentos do ensino da igreja. Então, não basta apenas proclamar. É preciso cada vez mais uma pregação poderosa e alicerçada nas sólidas bases do ensino da igreja. É o que nos fundamenta, então, a partir da igreja. E a renovação carismática católica, ela, como eu disse ontem, e o Papa proclamou isso, ela é essa corrente de graça para a vida da igreja. Então, existe na igreja, a renovação existe na igreja, e ela é para a igreja. Então, a renovação está dentro deste depositório da fé, que é a estrutura do ensino da igreja. Então, por isso, nós recebemos desta identidade eclesial que a igreja nos chama a viver. Nós recebemos a partir daquilo que a igreja nos ensina. Então, que a pregação, o ensino no grupo de oração, ele seja também este encontro com a doutrina da igreja. Que o pregador, ao pregar, ele pregue também no grupo de oração este eco do ensino da igreja, que ele traduza aquilo que é a igreja, que a sua pregação seja fundamentada no que a igreja diz, no que a igreja prega, a partir então de toda a sua estrutura. Nós temos então a primeira fonte para fundamentar a nossa pregação. Qual é a primeira fonte? A Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é muito mais que um livro compilado. A Sagrada Escritura não é isso aqui. Aqui é, sim, um livro que facilita, então, encontrar de uma forma encadernada e ordenada os livros que foram tomados como canônicos, como reconhecidos pela igreja. Mas a Sagrada Escritura não é só o livro. Entende isso? Não é só o livro. E o que é então? 1 Pedro 3,15 vai nos trazer na palavra dizendo: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Ainda vai nos dizer Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. E Lucas também nos diz, lá em Atos 15, 1, 2, alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Nós vemos então nesses três textos bíblicos o seguinte: primeiro texto da citação de Pedro, ela exorta então na
deste conhecimento da Sagrada Escritura, sobre a necessidade de saber apresentar as razões de nossa fé. Que é preciso, a igreja nos ensina, a partir da Sagrada Escritura, que tudo aquilo que nós pregarmos tem um fundamento, tem uma razão de existir, tem uma razão de ser. E os dois textos de Lucas vai então trazer este outro enquadramento, a apresentação da autoridade apostólica. A igreja que ela é formada a partir dos apóstolos, a partir dos príncipes da igreja. Quem são os príncipes da igreja? Vocês sabem? Lembram quem são? Os bispos. Os bispos são os príncipes da igreja. Desde a origem, os apóstolos. Aqueles que têm a primazia do ensino. Então, os outros textos de Lucas nos trazem, então, essa autoridade apostólica no seu munus de ensinar, no seu munus que gera esta obediência da comunidade cristã a esta autoridade. Então é a partir da autoridade da igreja, a partir dos bispos que representam a igreja. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer nesses dois parágrafos, aí é uma síntese desses dois parágrafos que eles são grandes. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente, que é o conhecimento de Cristo. Pois é deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. É isso que a igreja ensina. É isso que a igreja, na sua sabedoria eclesial, na sua sabedoria doutrinal, a partir do que vem das Escrituras, nos ensina. E é isso que nós temos que pregar. É isso que nós temos que ensinar. Nós não podemos ensinar o que está na nossa cabeça. Nós não devemos pregar nos nossos grupos de oração aquilo que nós achamos, ou que nós consultamos no site GPT, é isso? GBT? Eu vi isso esses dias conversando com o irmão. Me assustei. O irmão dizendo que pegou o texto, pegou tudo lá e jogou lá e já deu tudo concatenado para ele. E ele imprimiu aquilo. Não acredito, mas está acontecendo no nosso meio isso. Pergunta no celular, tem um negócio que eu nem sabia, eu sou arcaico mesmo. Google, aí joga o tema. Tem gente fazendo isso, sim ou não? Tem. Desculpa. Um absurdo. Cuidado. É o que a igreja ensina. E a partir então deste conhecimento, conforme o Catecismo vai dizer, né? Essa igreja pós-conciliar, e esse, inclusive, eu vi ontem aqui, quando o Gatti pediu para, hoje, né? Quando pediu para levantar quem fez o módulo básico, poucas pessoas fizeram. Desculpa, assim, até o desabafo, porque eu sou muito zeloso como formador, eu cobro muito isso. Eu tenho medo de quando a gente queima muito etapas. Porque a gente não pega todo o processo formativo, aí sempre está faltando alguma coisa. Então, quando eu não peguei este contexto completo da formação, vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar uma lacuna no meu processo formativo. Eu sempre cito um caso lá em Linhares, logo que eu cheguei para Linhares, que me assustou muito. Eu indo para o seminário de vida do Espírito, correndo, saí atrasado do trabalho, cheguei em casa atrasado, aí peguei minha Bíblia, peguei tudo, a apostila, não deu tempo de botar na bolsa, foi na mão mesmo. Aí chamei um Uber, era no bairro vizinho, aí o motorista veio para um pau de casa inteiro, estou indo, a primeira pregação era minha, aí quando eu estou indo, o cara falou assim, olhou para o lado assim, eu já fui coordenador de um grupo de oração, ou melhor, eu já fui da renovação, aí eu, que legal, irmão, aí comecei a puxar assim, então, aí enquanto o carro ia, não afastou, não vai mais, eu cheguei a ser eleito coordenador do grupo de oração. Irmão, foi eleito coordenador do grupo de oração? Por que você não vai mais? Não, porque eu tinha pouco tempo de caminhada, eu só tinha feito seminário de vida no Espírito de oração, o coordenador teve que sair para alguma coisa, fizeram uma eleição lá e me elegeram coordenador do grupo de oração. O homem não tinha passado pelas formações, o homem não tinha uma caminhada só, ele estava com 2 anos de grupo de oração, elegeram, aí ele começou a dedicar muito ao grupo de oração naquele momento, aí ele contou a história rápida ali, aí a mulher dele achou que ele estava saindo muito de casa, deu crise no matrimônio e se separou.
e ele viveu uma fase difícil na vida e tal. Entende, irmão? Entende, irmão? Quando a gente queima fase, quando a gente queima etapa, quando a gente não segue o ciclo ordenado das coisas, as coisas não vão muito bem. É preciso ter cuidado. Então, nós estamos fundamentados neste ensino da igreja. E uma das formações básica, que está exatamente na apostila que fala sobre a igreja, que está na formação básica, ela diz isso, né? Na igreja pós-conciliar, em função de uma nova dinâmica e abertura, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de se empreender uma ação formativa a todo o povo de Deus. É preciso entender que para conhecer, além de estudar, tem que se formar, tem que buscar. Claro que nós não vamos ser catedráticos, saber tudo, né? Porque há riscos nisso também. Quando a gente lê demais, que a gente vai buscando demais formação, conhecimento, a gente começa a mudar o nosso vocabulário. E eu sempre fico fazendo um pé lá e um pé cá, assim, para ter equilíbrio, né? Um dia saindo de um encontro, aí eu preguei, aí uma senhorinha chegou para mim assim: menino, eu gosto de te ver pregando, sabe? Você prega bem, você fala bem. Aí você fala umas palavras difíceis que a gente não entende. Aí isso acabou comigo, me destruiu, porque eu usei uma palavra lá que eu não lembro que ela tentou falar e não conseguiu. Às vezes a gente busca um vocabulário muito rebuscado e acaba atrapalhando Deus, acaba atrapalhando, por exemplo. Então a gente tem que ter o justo equilíbrio nessa formação. E como é que se faz isso? Buscando a formação. O Santo Padre Papa São João Paulo II, falando aos participantes da renovação no Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais, ele afirmou o seguinte: percebe-se então como urgente a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e profunda formação cristã. É preciso, então, que este processo de formação ele seja de uma forma potente, de uma forma forte, de uma forma profunda, para que cheguemos, então, a esta profundidade do conhecimento. O Santo Padre Papa fala ainda, em um outro momento, São João Paulo II diz: vocês pertencem a um movimento eclesial. A palavra eclesial implica numa tarefa precisa de formação cristã. Ser eclesial é ser da igreja. Estar na igreja, representar a igreja e falar em nome da igreja requer uma formação autêntica, uma formação profunda. E nessa mesma direção, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela exorta a todos os movimentos da igreja, mas em especial aos movimentos eclesiais, que somos nós, um destes, né? Sobre essa necessidade de formação. Diz assim a CNBB: cuidem da formação dos seus membros, pondo sua organização moderna a serviço da evangelização. Nós, Renovação Carismática Católica, somos o que temos de mais moderno nesse tempo, por mais que tenhamos já 56. Vamos para 60 ano que vem, 59 anos. É mesmo, ano que vem é jubileu, 60 anos. Então, olha só, vamos para 60, nós estamos ficando numa maioridade assim absoluta, né? 60 anos já dá até para aposentar, né? Quanto carismático, não. Quanto carismático, não. Nós estamos assim, no auge, nós estamos no melhor de nós mesmos. E aí, quando eu vejo a brincadeira que hoje da irmã falava assim, né? Quanto mais eu conheço as pastorais, mais eu amo a Renovação Carismática Católica, por mais que é uma brincadeira, mas a igreja tem a sua diversidade na unidade. E as pastorais têm a sua importância, assim como nós temos, assim como os outros movimentos eclesiais, assim como o SCC tem, assim como o EJC tem, assim como as mães que oram pelos filhos têm. Cada um é parte de um todo deste corpo místico que é a igreja, que traz todos para Cristo, entende? Claro que às vezes a gente critica uma coisa aqui e ali, que a gente não se sente muito bem. Eu já fui em encontros aí, lá na Diocese de São Mateus. Eu acho que vocês aqui viveram pouco a teologia da libertação. Não, se bem que Colatina também foi bem acirrado. Não, né? Mas lá, gente, coisa assim absurda da gente ir pela marcha da terra, pela marcha do pó, pela marcha do povo, pelo que é aquela coisa. E a gente ia, mas assim, a gente tem que estar presente, porque nós somos desta corrente de graça para a vida lá também é o nosso lugar. Tinha um tal, quando tinha os encontros diocesanos, da tal da fila do povo. Não sei se aqui tinha a fila do povo. Fila do povo. Botava o microfone lá
Aí cada um ia lá falar da Sem Terra, do não sei o que, não sei o que. Eu ia lá falar da Renovação Carismática Católica. Era a minha voz, era o meu momento de falar. Era o meu movimento, entende? Estar presente. Se eu não estivesse presente, não tinha essa oportunidade, sim ou não? Mas quantas portas fecharam? Quantos padres não me aceitavam na paróquia deles? Quantas proibições? Uma vez eu pregando em Pinheiro, o padre entrou e tomou o microfone da minha mão. Esses cânticos não são católicos. Você sabe quem é? É assim. E a gente estava lá. Aí quando o padre saía, antes de sair, segurava assim e dava abraço. Esses cânticos são católicos. Agradecemos o padre por ter vindo nos visitar. Uma salva de palmas pro padre! Ele saía batido, doido, mano. Nós nos manifestávamos, entende? Mas nós temos que estar dentro desta eclesialidade da igreja. Precisamos ser igreja. Necessitamos fazer parte deste todo da igreja. E é o convite, então, da igreja para nós. Para quê? E aí, vamos à frente, senão daqui a pouco estamos cortando tempo ali. A necessidade que nós temos, então, de sendo igreja, de produzir aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja ensina. Então nós necessitamos também na nossa pregação de fundamentar a nossa pregação. A nossa pregação, ela tem que ser fundamentada. Fundamentar a pregação enriquece a evangelização e permite ao evangelizador pregar enraizado na certeza de que está pregando conforme a fé da igreja. É a partir da fé da igreja. Nós pregamos aquilo que ensina a igreja. E é muito interessante que o convite que o Ministério nos faz nesse processo de formação é seguir esta motivação da própria igreja a partir dos moldes dos santos da igreja, a partir daquilo que toda a nossa raiz católica nos ensina, né? Eu tive a oportunidade de ficar no seminário, e quando a gente vai lá no seminário, por exemplo, rezar a liturgia da igreja, a gente reza com os tombos da liturgia das horas da igreja. E tem determinadas orações da liturgia das horas da igreja que traz, por exemplo, textos de comentários de padres da patrística, ano 100 da igreja, que fazem menção a textos do Evangelho, das leituras do Antigo Testamento. Padres da igreja, nós vamos citar alguns aqui, falando daquilo que a igreja entendia a partir lá do século III da era cristã, e a profundidade da exegese, da visão da igreja, dos padres daquele primeiro momento da igreja. Ou seja, nossa pregação também precisa desse fundamento doutrinal, fundamento dogmático, fundamento daquilo que a igreja ensina. E aí então nós precisamos perceber que é necessário pregar e ensinar com fundamentação. E como é que se dá então essa fundamentação? Essa fundamentação nos é a partir da unidade. A unidade que temos que ter, a partir daquilo que a própria igreja vai nos ensinar. A carta aos Efésios ensina, nos capítulos 4 e 6, que é um texto muito conhecido nosso. Qual é? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, assim como nós somos convidados a viver isso. Então, este é o conteúdo da pregação. O que é esta unidade, então, né? O conteúdo da pregação da RCC não pode ferir a unidade da fé da igreja. Esta fé católica, esta fé que tem que ser universal. O que o católico quer dizer? Universal. É uma fé que ela vem desde os princípios. Então, ela não pode estar diferentemente desta dimensão da unidade da igreja. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 830, nos ensina que um dos motivos pelos quais a igreja recebe o nome de católica é pelo fato dela ser uma igreja enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Então, é enviada a todo mundo, a igreja é enviada a todo mundo, mas ela prega a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma doutrina. Para vocês terem uma ideia, o evangelho que nós pregamos aqui agora... A igreja está pedindo, tem alguém que está aqui que está com a camisa branca?
está atrapalhando a igreja para tirar ela fora dessas raízes. Está vendo não, né? Segundo a igreja, está atrapalhando. Dá uma verificada. Confiança para criar transtorno. Né? Desculpa, gente, mas é possível. Vai lá ver a bis. Confere, né? Então, esta igreja, nós somos chamados a viver esta unidade como a igreja é. O evangelho que hoje foi pregado pelo padre aqui na missa, vai ser pregado agora à noite, está sendo pregado no mundo todo. É a mesma liturgia. É a mesma liturgia. Ela não muda. A interpretação, às vezes, depende do estudo, da preparação, mas a liturgia, a palavra pregada é uma só. Ela é católica, ela é universal. Nós, como Renovação Carismática Católica, somos convidados a pregar esta mesma unidade. Uma outra forma desta fundamentação está onde? Na coerência entre as mensagens. A doutrina pregada em um grupo de oração deve ser a mesma que se ouve em outro movimento, em outra pastoral. É a mesma doutrina. Por quê? Essa dimensão, né? O Espírito fala uma mesma linguagem em todos, compreendem. Aquela visão da Torre de Babel, que ninguém se entendia, porque um queria ser maior do que o outro, ela cai, mas ao mesmo tempo nós somos convidados como carismáticos a viver aquela experiência de Pentecostes. E qual é a experiência de Pentecostes? Todos ouvem falar numa só língua. Nós somos convidados a viver esta coerência da unidade dentro da doutrina e esse espírito que não confunde, mas que liberta. A coerência nos leva a proclamar uma palavra que não confunde ninguém, mas liberta a todos. Terceiro, zelo e preservação e prevenção de erros. Formar-se, fundamentar-se é questão de zelo. Muitos erros ocorrem nas pregações por falta de busca pessoal dos pregadores, falta de buscar conhecimentos. Por quê? A palavra de Deus de Jeremias 48:10 vai dizer: maldito o que faz com negligência a obra do Senhor. Uma pregação mal preparada, uma pregação que não é orada, que não tem zelo, que busca chat disso, busca inteligência artificial, que busca pastores protestantes para fundamentar. Desculpa, gente, também tem católicos aqui, sim ou não? Pode falar assim rasgado, não pode? Tem gente que tem esses vícios, esses erros, essa incoerência. Isso é falta de zelo. Tem que ter cuidado com isso. Nós temos toda uma doutrina, nós temos todo um arcabouço, gente, de material, de tudo aquilo que a igreja nos propõe. Temos o Concílio Vaticano II, temos o Catecismo da Igreja Católica, temos os materiais de exegese bíblica católica. Se você pegar na Paulus, em tantas outras aí, tem materiais maravilhosos, tem uma Bíblia. Hoje, nós católicos carismáticos, que gostamos de usar Ave Maria, tem essa versão aqui que é para estudo, com rodapé bem dentro daquilo do que a igreja nos propõe. Tem a Bíblia Jerusalém, tem a Bíblia hoje pastoral, maravilhosa a Bíblia Jerusalém, ou seja, que tem um rodapé muito fundamentado, ou seja, falta de zelo. Temos que buscar essa coerência, temos que ter esse zelo. Infelizmente, muitos erros acontecem nas pregações por falta de busca pessoal desses pregadores que não buscam o quê? Este fundamento. Porém, além de tudo, tem algumas armadilhas. Há armadilhas também que às vezes nos atrapalham. E quais são essas armadilhas que atrapalham a nós como pregadores, né? Iluminismo. Muitos pregadores iluministas. Pregador que pensa que Deus somente fala com ele. Muitas vezes despreza a ação de Deus no irmão. Esse fundamentalismo acontece em nosso meio. E nós temos, assim, muitos exemplos que poderíamos dar, né? Mas que ao menos procure discernir uma revelação, pois tem de si mesmo um conceito que o faz o iluminado. Eu poderia, por exemplo, no dia que eu peguei aquele discernimento do grupo de oração, ligar para o coordenador lá do grupo: você me desculpa, o Espírito Santo estava longe de vocês aí, sai fora aí, eu sei o que eu estou falando, eu estudo. Podia ou não podia? Podia fazer, podia me dar não.
obediência. Se falou muito aqui esses dias de obediência. Obediência a Deus, obediência ao que Ele falou. Orei em cima daquilo que o núcleo rezou, escutei a Deus. Tinha exemplos, tinha lá, do jeito deles, lá, orientação, e eu segui, e Deus fez. O iluminismo, ele atrapalha o pregador. Esse achar que sabe demais, que não precisa orar. Esse iluminado que já sabe tudo, que já leu a Bíblia de frente para trás. A irmã estava muito Moisés Rocha aqui ontem, né? Já leu a Bíblia 7 vezes. Toma aí! Cuidado. Não é assim. Pé no chão. Humildade, simplicidade. Outro erro, fundamentalismo. Interpretar a Sagrada Escritura ao pé da letra, de forma literal. Se o seu olho te leva a pecar, arranca-o. Arranca, irmão, o seu olho fora. Fundamental. Mas tem gente assim. Tivemos um caso aí uns anos atrás de um pastor aqui do Espírito Santo que, levando a afinco aquilo que a palavra disse que era para adulterar, porque ele não botou a vírgula no lugar que devia, estava adulterando com a irmã do outro. Nunca ouviram isso não? Saiu na Rede Gazeta e tudo. Adúltera, ele falava adultera. E ele ia lá, adulterava. A irmã tinha que passar pelo crivo dele. Fundamentalismo. Leitura errada. Interpretação errada. É um perigo. Outro erro gravíssimo. Livre interpretação. Interpretar a Sagrada Escritura de maneira diversa do que ensina a igreja, que é a única que recebeu do Senhor a autorização para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Eu poderia citar os textos de Mateus 10:16, Lucas 10:16, Mateus 16:18 a 19, 2 Pedro 1:20, ou seja, a igreja tem o poder de interpretar. Nós não podemos fazer interpretação livre. Nós não temos esta autonomia, esta liberdade, esta autorização. É o magistério da igreja que o tem. Porém, a igreja nos ensina e nos dá, e há um dos ensinos da teologia que nos permite, por exemplo, buscar um pouco de conhecimento para isso, para fundamentar melhor a nossa pregação, que está onde? No estudo da apologética. A apologética é a defesa da fé e o combate às heresias que tendem a perder a fé do povo de Deus. Foi através da apologética que a igreja sempre fundamentou o seu ensinamento. Os concílios da igreja, podemos pegar lá desde o concílio niceno-constantinopolitano, 365, se não me falha a memória, que a igreja combateu heresias e fundamentou o nosso credo, que nós rezamos em ocasiões litúrgicas ricas na igreja, esse credo fundamentado, creio em um só Deus Pai. Aquele credo saiu neste ano no concílio de Constantinopolitano, de Niceia, em Constantinopla. A partir de uma apologética, de um estudo profundo, combatendo heresia, combatendo aquilo que era contrário à fé. E olha só o que o texto de 2 Timóteo 4, 3, 5 diz. Vamos ler juntos? Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo plúrido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregar. Pregar o Evangelho. Você tem que ser pregador do Evangelho para quê? Consagrando o seu ministério a Deus. Consagra-te a Deus. Fundamenta-se em Deus, a partir daquilo que Deus já falou, que ensinou através da Santa Igreja Católica. E aqui está o nosso convite para fugir dessas armadilhas, fundamentar a partir da apologética, a partir desse estudo da sabedoria. E como é que se dá isso então? Meu tempo já está acabando quase ali, mas a partir então dos princípios fundamentais que é agora a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Toda a evangelização, todo o anúncio, toda a catequese da igreja se fundamentam sobre a Sagrada Escritura, sobre a Sagrada Tradição e o Magistério da igreja.
Olha o que diz o documento Dei Verbum 10. O documento Dei Verbum 10 está nesse compêndio aqui, é um dos documentos do Vaticano II, onde a igreja fundamenta vários ensinos doutrinais aqui. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém. E todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Irmão, irmã, não existe Escritura sem tradição. Não existe tradição sem Escritura. Não existe magistério sem Escritura. Não existe magistério sem tradição. Assim como não existe os três, um não pertencendo ao outro. São os pilares. Aqui está o nosso alicerce, a nossa base. E aí, vou tentar ser breve aqui, porque eu gostaria de fazer as leituras a partir do que o próprio documento está dizendo. Toda evangelização, todo anúncio, toda a catequese da igreja parte então desses princípios doutrinais. Vamos ver um dos documentos da Dei Verbum, que fala, essa constituição dogmática, ela fala sobre esta revelação divina para a igreja. Um dos documentos diz o seguinte: a tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta assim que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Ainda vai dizer a Constituição Dei Verbum: porém, o cargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi dada só ao magistério da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. O sacerdote, o bispo, é in persona Christi, a pessoa de Cristo. Então só ele tem este munus da autoridade que o próprio Jesus deu. É este magistério. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito, a ouve piedosamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Então cabe à Escritura ser revelada pelo magistério da igreja a partir da tradição. E o último documento do parágrafo 10 da Dei Verbum diz o seguinte: é claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio, está no quadro, está ali na tela, esse desígnio de Deus, de tal maneira se une e se associa que um sem o outro não se mantém. E todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, constitui eficazmente a salvação das almas. A integração, então, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério, da Sagrada Tradição. A Escritura surgiu como? Pela tradição oral. Se passava de pais para filho, das tribos de Israel, uns para os outros. Chegou o momento, e a gente vai ver isso agora, que ela se torna então aquilo que nós chamamos de
Sagrada Escritura, esta tradição, que é o princípio fundamento de nossas pregações. Pois a Bíblia, ela é o quê? A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é a verdade. Por que esta Sagrada Escritura, ela é a palavra de Deus? E a gente tem isso bem claro a partir daquilo que a gente conhece na própria tradição da igreja, mas o catecismo da Igreja Católica nos apresenta isso. É através das palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. A palavra de Deus é então o próprio verbo encarnado. Ela é uma pessoa, ela não é só um livro, não são letras soltas. A igreja, ela prega, ela apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu e você, como pregadores, nas nossas pregações, nós temos que pregar a palavra de Deus. Gente, eu já tive oportunidade de ver muitas pregações também, de ouvir muitas pregações. Eu já vi pregador começar apresentando o pai e a mãe, o cachorrinho de criação, o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois de 20 minutos de pregação, pega comigo a palavra. Eu já vi isso. Eu já vi. Primeira coisa a se abrir uma pregação de grupo de oração. O que tem que se abrir? Fazer o povo abrir? A palavra de Deus. Porque o que é pregada? A palavra de Deus. Isso é muito sério, porque às vezes a gente se dá conta disso. A gente se perde em tanta coisa, em tantas técnicas. Na segunda apostila vocês vão ver isso, é muita técnica. A gente se perde em tanta coisa e esquece que o pregador, ele tem que pregar a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que é pregada. Então, nós temos que, a partir da Sagrada Escritura, entender que ela é um princípio fundamental. O segundo princípio fundamental é, qual é o segundo ali? Divinamente inspirada. E por que ela é divinamente inspirada? Segundo Pedro 1:21. Mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Os homens de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Esta inspiração, ela é divina. É o próprio Espírito que inspirou daqueles autores sagrados, daqueles homens que ao longo da história foram compilando, e um deles nós vamos conhecer aqui no texto dele daqui a pouco. Mas aí o catecismo vai dizer assim: na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles, através deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Esta palavra, ela é divinamente inspirada, porque foi Deus que deu a capacidade a esses homens, a esses autores sagrados. Por isso que quando, às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, quando eu não conheço muito bem a história do autor ali, eu chamo ele de autor sagrado, porque ele é inspirado divinamente. Ele foi inspirado por Deus. E um outro fundamento, então, um outro princípio fundamental é a verdade. Esta verdade, segundo Timóteo 3,15b, as sagradas leituras podem te instruir para a salvação pela fé que está em Jesus Cristo. Por isso ela é uma verdade. A Sagrada Escritura, ela é verdade. E ela, a partir então, segundo nós conhecemos, quem compilou a Sagrada Escritura foi um santo da Igreja Católica entre os anos 347 e 420, chamado São Jerônimo. Já ouviram falar isso? São Jerônimo, que foi convocado então pelo Papa da época para buscar todos esses papiros, todas essas inscrições que tinham à época, para juntá-las e compilá-las. O que nós temos na mão hoje foi justamente organizado por este santo da Igreja Católica, claro, com toda uma proposta de estudiosos da época, e ele diz assim:
sobre a Sagrada Escritura. São Jerônimo: ama a Bíblia e a sabedoria te amará. Ama-a e ela te guardará. Honra-a e ela a abraçará. Olha só, a Sagrada Escritura como esta inspiração de Deus. Se você, como pregador, ama a Bíblia, essa sabedoria da Bíblia te amará. Se você, como pregador, ama, ela te guarda. E se você a honra, ela te abraça. A partir então do Evangelho, que é o próprio Cristo, que nós somos chamados a pregar, São Jerônimo vai nos ensinar, e um texto dele, é muito longo, eu não vou ler, mas ele diz assim, que da mesma forma que nós honramos, adoramos a Eucaristia, nós temos que amar, honrar e adorar a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é o próprio Cristo. Na Eucaristia nós não a adoramos? Quando Jesus está exposto, nós não honramos, não adoramos? Diante da Sagrada Escritura nós não podemos perder esta oportunidade. Eu só vou ler um trecho final aqui, porque é muito grande o texto, mas ele diz assim: a carne do Senhor, sendo verdadeiro alimento, e seu sangue, a verdadeira bebida nesta vida presente, nosso verdadeiro bem é então comer sua carne e beber o seu sangue, não somente no mistério eucarístico, mas também na leitura das Escrituras. Adora-se igualmente, é eficaz igualmente, é a totalidade de Cristo igualmente. Por isso que nós não podemos menosprezar, desprezar a Sagrada Escritura. O segundo alicerce, então, e o próximo pilar, a Sagrada Tradição. Fonte riquíssima que consiste na pregação apostólica e dos santos padres. Constitui com a Sagrada Escritura a revelação. Podemos utilizar para fundamentar nossa pregação. Como? A riqueza que está na Sagrada Tradição. 2 Timóteo 2:1-2. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, confia-o aos homens fiéis, que sejam capazes de instruir também a outros. Também vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,15: portanto, permanece constante, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, quer por nossas palavras, quer por nossa carta. Então, quanto à Sagrada Tradição, ela transmite então integralmente aquilo que os sucessores apostólicos eles compilaram, eles buscaram, eles interpretaram da Sagrada Escritura. Esta confiança que a palavra de Deus traz, então, pelo próprio Espírito aos apóstolos, de que esta é a luz da revelação divina. O catecismo vai dizer, daí resultado que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e relevância. A importância, então, desta tradição da Igreja Católica, esta tradição que ensina de uma forma bimilenar tudo aquilo que foi revelado por Deus, esta revelação divina que foi interpretada. Então, quando eu vou fundamentar uma pregação a partir desta tradição, a partir desta revelação divina dada pela igreja, usando os documentos, claro que é uma necessidade que nós temos de nos habituar à leitura, Muitos de nós meio que somos preguiçosos para ler, Mas há necessidade do pregador estudar, buscar conhecer o que a igreja tem das suas riquezas, daquilo que é próprio, Tem material hoje aí que a gente poderia descrever assim como fundamentais. Existe livro, inclusive, do professor Filipe de Aquino, que ele esmiuça sobre a Sagrada Escritura, sobre a Sagrada Tradição e sobre o Sagrado Magistério da Igreja. São Damasceno, ano 675 a 749 da Igreja, olha o tempo que ele existiu, diz assim: aquele que não crer conforme a tradição da Igreja Católica
não pode ser tido como crente. Olha o que o santo da igreja diz. Aquele que não crê conforme a tradição da igreja católica não pode ser tido por crente. Por que os outros se chamam de crente e nós não somos chamados de crente? Quem crê de verdade? Quem vive o credo de verdade? Olha para o seu irmão do lado aí e fala: você é crente. Você é o verdadeiro crente. A igreja nos diz isso. Essa é a verdade. Faz parte de nossa tradição católica. Nós somos crentes, porque nós estamos na origem do cristianismo, no fundamento do cristianismo. E o último pilar... Opa! Sim, sim. Para ficar claro que às vezes, eu lembro quando eu comecei a estudar, fazer essa distinção, né? Escritura, tradição, magistério. A sagrada tradição foi transmitida de maneira oral. Né? Não foi escrito. Então, lá no início da igreja, por exemplo, a veneração à Nossa Senhora, a definição de que o dia que ia guardar foi domingo e não sábado, a Santíssima Trindade, e outras comprovados coisas, em concílios, inclusive. Desde o início da igreja, mas que foi transmitido oralmente. Né? Porque quando parte do escrito, a gente está falando do magistério. A gente está falando dessa fundamentação do que vai fazer agora. Que são os documentos da igreja, que a igreja vai organizar e compilar para ficar para nós. E por fim, então, esse último pilar, que é o Sagrado Magistério. Nós podemos usar o catecismo da Igreja Católica, os escritos dos bispos, dos papas, né? E a fundamentação também pode ser dada pelos documentos pastorais da Igreja. Então, o Santo Padre, o Papa, os bispos, em seu munus de ensinar, eles nos dão a oportunidade de usar o que é próprio da Igreja. Existe todo um compilado de informações que nos são disponibilizadas pela Santa Igreja. Eu lembro, logo no início da minha formação, lá no primeiro momento mesmo, muitas vezes eu usava o catecismo da Igreja Católica para fundamentar. Hoje, como ministro da Palavra, fui instituído por Dom Lauro recentemente, em julho do ano passado, como ministro da Palavra lá na minha paróquia. Somos um grupo de mais de 30 ministros lá na paróquia. E quando nós estávamos no processo formativo, teve um material que nós estudamos, que é um compilado do Catecismo da Igreja Católica para as homilias dominicais. Existe um documentozinho que ele pega o texto do Catecismo sobre a liturgia, sobre o Evangelho, as leituras daquele dia. A igreja se debruçou, algum estudioso, né, algum exegeta aí, e preparou um material. Eu não conhecia, e olha que eu estou na caminhada já há um tempo, eu já sou rodado aí, na formação do ano passado, eu estou rodado. Na formação do ano passado eu tive acesso, recebi, inclusive comprei, junto com os outros lá, e esses dias foi até engraçado, né, eu tenho uma celebração lá, assim, tem uma escala, né, e aí me colocaram na escala de sexta-feira. A escala de sexta-feira da matriz só dá as senhorinhas. Você não gostou do negócio de rodado, não? Esse negócio de rodado não ficou muito bem, não. A gente corrige isso aí. A Val tá me dando um puxão de orelha ali. Rodado assim, já. Velho de caminhada, gente. Velho de caminhada. Aí, na liturgia da sexta-feira só dá as senhorinhas. Aí eu estava escalado para essa sexta-feira retrasada. Fui lá, tal, fiz, né, todo papel próprio da liturgia e tal, e usei uma parte lá do texto em cima da liturgia, que eu nem me lembro qual foi. A senhorinha chegou no final da missa de domingo agora, para mim, menino, aquilo que você falou eu não sabia nunca. A mulher assim, com entusiasmo na igreja, eu falei, não, o que eu falei? Não, que negócio que você falou lá e explicou do jeito dela, eu não lembrava mais, também fiquei até sem graça, não, porque muita gente ia na frente do altar assim. Por quê? A fundamentação. Eu tento achar no WhatsApp aqui e te passo. Eu tenho ele aqui no WhatsApp, porque eu não vou lembrar de cabeça não. E interessante é isso, quando a gente fundamenta uma homilia, as velhinhas do apostolado de oração, prestando atenção. E quantas depois me pegaram e falaram, nossa, Francisco, eu nunca tinha olhado dessa forma que você falou, E o diálogo que isso dá
a partir do momento quando uma pregação, quando uma homilia, ela é fundamentada naquilo que a igreja diz, naquilo que o catecismo diz. Então, o Sagrado Magistério, vamos pegar o texto de Atos 8, 30, 31, como é que está aí? Está terminando? Atos, já acabou? Vixe Maria, então já estamos no final. Atos 8, 30, 31. Correndo Filipe disse: compreendes o que lês? Ele respondeu: como poderei se não houver alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Aquela passagem onde Filipe é levado à beira do caminho, onde o eunuco da rainha, foge o nome da rainha agora, ia passando e ele anuncia a palavra de Deus, aquele da rainha, nome difícil que ela tem, uma. E ele anuncia a palavra de Deus, e se não houver quem anuncia, como ele poderia encontrar com Jesus? E naquele mesmo momento, candace. Como naquele momento ele ouve a palavra e é tocado pela palavra, o que ele quis? Quis ser batizado. Este magistério da igreja, então, que apresenta os argumentos da fé. Lucas 10,16 vai dizer isso para você. Eu quis que tomasse posse como pregador. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve o magistério da igreja, quem ouve um homem ou uma mulher ungido pela igreja, porque você é ungido, você é batizado, você é batizada, você é ungido. Quem te ouve, ouve a Deus, ouve a igreja. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 85, diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. O Santo Padre, o Papa, ele tem o desígnio na Santa Igreja Católica, antigamente se usava, hoje você quase não vê mais, mas um dos primeiros papas que eu me lembro que eu vi, tinha escrito naquela, fugiu o nome agora, que ele usa a mitra, e vinha escrito em latim, claro que depois eu fui traduzir, vinha escrito Vicari Filis Dei, que quer dizer o vigário do Filho de Deus. O Santo Padre o Papa tem esta autoridade magisterial de, junto com o colégio apostólico, ter a voz de Jesus, daquilo que é dada a autoridade da igreja. E ele é o vigário do Filho de Deus porque ele está no trono que não é dele. Nos ensina a tradição da igreja que o trono que o Papa senta é de Jesus. E o dia quando o Senhor voltar na sua glória, o Papa vai sair e vai falar: Senhor, ocupa o lugar que é teu. Eu só presidi enquanto o Senhor não voltava. A autoridade da igreja, que está no magistério da igreja, no vigário do Filho de Deus. E esta então é a mensagem apostólica do magistério da igreja. São Irineu de Leão vai dizer: a mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que o único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Por fim vai dizer Santo Agostinho: eu não acreditaria no Evangelho se não fosse movido pela autoridade da Igreja Católica. Olha o que Santo Agostinho falou entre a sua vida, ano 354 e 430. Eu não acreditaria no Evangelho se não fosse ouvido pela autoridade da Igreja Católica. Pela autoridade da Igreja Católica, ou seja, do magistério da Igreja. E além disso, meus irmãos, nós temos várias outras fontes que nós podemos buscar, que são fontes auxiliares, como todos os documentos da Igreja, do Vaticano, como os próprios documentos da CNBB, que podem fundamentar a nossa pregação, que podem fundamentar e orientar a todos nós. São diretrizes que a própria renovação nos propõe. É importante que todos os pregadores façam o módulo básico da Escola Permanente de Formação, as formações específicas de cada ministério.
seguir as orientações das nossas igrejas regionais e paroquiais. O bispo diocesano e os padres, eles exercem essa autoridade desse munus apostólico, dessa autoridade de Cristo através do bispo. Eles orientam, nós também devemos seguir estes ensinamentos da igreja. E por fim, então, agora concluindo de fato, somos evangelizadores católicos, apostólicos e nós somos estes evangelizadores. Trazemos conosco a graça de pertencer a esta igreja, cuja tradição ela é milenar e cujo fundador é santo. Quem é o fundador da nossa igreja? Jesus Cristo. Ontem, hoje e sempre. Ele, o único, Ele é o Senhor, Ele é o autor. Então, nós, como diz o Catecismo, no parágrafo 66, não ensinamos coisas novas. Não haverá outra revelação. Nós ensinamos Cristo, pregamos Cristo e Cristo ressuscitado. Isso é o que você deve anunciar, isso é o que eu devo anunciar. Este é o fundamento de nossa fé e este é o fundamento de nossa igreja para nós. Neste momento o Senhor nos convida então a dar uma resposta diante de tudo isso, amém? Somos convidados nesta tarde, neste fim de formação, de pé, a dar uma resposta.